Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós continuaremos falando sobre funções do segundo grau. Para ser um pouquinho mais específico, vou falar agora mesmo de uma equação do segundo grau. Só relembrando o que nós vimos na semana passada. A gente começou a estudar uma função do segundo grau e vimos que você chama de função do segundo grau toda função do tipo f de x ou y igual a ax² mais bx mais c, não tem esse igual a zero, né? Que é uma função, onde o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a puder ser igual a zero, você vai sumir com esse pedaço aqui, ela vira função do primeiro grau. Só que na aula de hoje, eu quero daqui a pouco voltar para as funções do segundo grau, mas eu vou fazer um adendo e vou falar das equações do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? É quando você olha para uma função do segundo grau, mas não deixa mais ela assumir um valor genérico e arbitrário qualquer. Você simplesmente coloca no final dela um igual e um valor numérico ali no fim, como eu fiz aqui, ó. Eu peguei exatamente o formato de uma função do segundo grau e coloquei igual a zero. Ah, então uma equação do segundo grau é toda vez que você tiver uma função do segundo grau exatamente igual a zero? Não necessariamente. Quando a gente falou da função do primeiro grau, a gente debateu isso um pouquinho também. É quando você tem a função do segundo grau igual a alguma coisa. Ah, e se fosse igual a 5, também seria equação do segundo grau? Seria, mas eu já adianto para você que se fosse alguma coisa assim, ó, igual a 5, a primeira coisa que você ia fazer é passar esse 5 para cá negativo, ele ia se juntar com esse c, porque aqui é um número, esse 5 viria para cá como menos 5, esses dois caras iam se juntar e de novo voltaria a ser zero. Então a equação do segundo grau é toda equação que pode ser escrita nesse formato, vamos falar assim. E eu sempre vou escrever ela nesse formato aqui para trabalhar. Quando eu tenho uma equação do segundo grau e quero resolver a equação do segundo grau, o que eu quero fazer na prática é achar os valores de x, que fazem com que isso aqui, de fato, seja igual a zero, que satisfaçam a equação. Você chama esses valores de raízes da equação do segundo grau. Ou, se você estiver olhando sobre a ótica de função, você fala que esses valores são o zero da sua função. Porque não era f de x igual a alguma coisa? Para imaginar que eu troquei o f de x por zero aqui. Então eu quero saber quando a função vale zero. Isso graficamente vai ser muito importante para a gente, porque vai significar os lugares em que o gráfico corta o eixo x, mas isso é assunto para outra aula. O primeiro dos caminhos que nós vamos ver para resolver uma equação do segundo grau é a famosa fórmula de Bhaskara. Hoje em dia esse nome está super em desuso, mas eu sou um professor das antigas e mesmo sabendo do erro que eu posso estar cometendo, eu vou continuar homenageando o Bhaskara. Na prática hoje se sabe que não foi o Bhaskara quem desenvolveu essa fórmula, muito longe disso, mas uma fórmula parecida com essa ficou conhecida através de um livro do Bhaskara. Então, como não foi ele que desenvolveu, muita gente hoje já tem até livro didático que chama isso aqui de procedimento ou fórmula para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau. Eu vou continuar da maneira antiga chamando de fórmula de Bhaskara ainda. Então, a fórmula de Bhaskara é um procedimento que você vai usar para encontrar raízes de equações do segundo grau, ou seja, resolver esse tipo de equação aqui, ó. Para usar a fórmula de Bhaskara, eu costumo quebrar o nosso procedimento em duas etapas, esqueci de falar. Aqui eu vou simplesmente colocar e aplicar. No próximo vídeo, eu vou para a lousinha digital e eu demonstro para vocês de onde vem essa fórmula. Bonitinha a demonstração e nem é tão difícil. A fórmula de Bhaskara, eu costumo quebrar em duas etapas. Primeira, calcular o discriminante. O discriminante de uma equação do segundo grau, você simboliza ele pela letra grega delta. A gente vai chamar ele de delta daqui para frente, tá? Então, primeira coisa, você calcula o delta dessa equação por essa fórmula aqui, ó, b² menos 4ac. Mas como assim? Lembra que na prática isso aqui, ó, estou escrevendo de maneira genérica, mas é como se esse A, o B e o C fossem três números, eles são os três coeficientes. Então você vai ter um número aqui, um número aqui, um número aqui. Adianta um pouquinho, olha o exemplo, ó. O A é 2, o B é menos 3, o C é 1, só para dar uma ideia. Então com esses valores de A, B e C, você calcularia o valor dessa expressão aqui, ó, é o valor do delta. Aí é muito importante, depois de calcular o delta, você parar 3 segundos e fazer uma simples análise. O seu delta foi positivo, maior que zero, foi igual a zero ou foi negativo, menor que zero? Se ele foi positivo, a fórmula de Bhaskara vai saber resolver isso aqui pra gente e já vai te dar um spoiler. Você vai encontrar duas raízes reais distintas. Você vai achar duas respostas diferentes. E as duas estão corretas. Se o seu delta for igual a zero, a fórmula de Bhaskara também sabe resolver, pode continuar. Só que nesse caso você vai encontrar duas raízes reais iguais. Na prática, quando você aplicar a fórmula, você vai achar um valor só. Você só vai achar um número. Mas formalmente falando, a função do segundo grau, a equação do segundo grau tem que ter duas raízes. Então, como você vai achar um número só,
você fala que esse número é raiz duas vezes. Isso faz todo sentido, vocês vão ver isso melhor lá em polinômios, lá na frente. Agora, se o seu delta for um número menor do que zero, isso significa negativo, isso quer dizer que a sua equação do segundo grau, a sua função do segundo grau, a equação, para ser mais exato, possui zero raízes reais. Ela não possui raízes reais. E aqui nesse curso, nós estamos preocupados, por enquanto, em só achar raiz real. No curso de números complexos, que também vem lá para frente, pertinho de polinômios que eu citei agora há pouco, você vai começar a aceitar outro tipo de raízes complexas. Aí lá o professor explica para vocês como é que faz. Talvez eu, inclusive. Mas nesse momento, esquece esse caso. Eu vou falar que ela não tem raiz real. Cuidado. Não fala a frase ela não tem raiz. Fala ela não tem raiz real. Como esse curso é um curso de funções reais, nenhuma me interessa. Mas se você falar que ela não tem raiz, está levemente errado isso. E aí, uma vez que você calculou o delta e fez essa primeira análise, você parte para a próxima etapa, se for possível, nos dois primeiros casos, que é o x, ou seja, o valor de x que resolve essa expressão, ele vai ser dado por menos b, menos esse cara, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2a. Aí aqui algumas coisas são bacanas de se perceber. Por que você, nesse primeiro caso aqui, você encontra duas respostas? Porque você tem aqui um mais ou menos. Mais ou menos. Você pode tanto achar uma resposta quando você escolheu mais, como você também vai encontrar uma resposta se você escolheu menos. Por isso vai dar duas respostas, no caso do delta maior que zero. Porque essa raiz aqui vai ser um número positivo. Aí se você colocar mais ele, dá um valor. Se você colocar menos ele, dá outro valor. Por isso dá duas respostas. Agora, se o delta for igual a zero, isso aqui vai dar zero. Somar mais zero ou subtrair menos zero dá na mesma, por isso vai dar uma resposta só. E se o delta for negativo, você vai ter uma raiz quadrada de número negativo. E a resposta é, não existe raiz real, não existe raiz quadrada real para número negativo. Por isso vem esses três spoilers aqui, é por causa do próximo passo. Mas vamos aplicar em algumas situações práticas, que isso vai ser o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá. Quero ver essa primeira aqui, ó. Eu vou fazer vários exemplos com vocês durante bastante tempo. Esse curso vai ser longo, tá? Então já vou até adiantar, inclusive, que vão ser duas desse tipo aqui, ó. Eu não quero, por enquanto, partir nem para esse, nem para esse, mas eles vão surgir nas próximas aulas na sequência. Então eu quero resolver essa usando a fórmula de Bhaskara. A primeira coisa, preciso identificar o A, o B e o C. Vamos lá. Nesse caso, que número está aqui na frente do x multiplicando ele? Você não está vendo ninguém. Se você não está vendo ninguém, quer dizer que não tem número? Não, né? Tem um número ali, que é o número 1. Quando você não está vendo o coeficiente, é para o coeficiente 1. Então o A vale 1, o B está aqui, ó, é menos 5, cuidado com o sinal, e o C é 6. Primeira coisa, calcular o delta. Quanto é o delta dessa equação do segundo grau aqui, ó? B ao quadrado, bem devagar, ó. Menos 5 ao quadrado, ó, B ao quadrado é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. 4 vezes 1 vezes 6. Como esse espaço aqui acabou ficando meio curto, vamos fazer de cabeça aqui, ó. Quanto é menos 5 ao quadrado? Número negativo elevado ao quadrado fica positivo, 25. E quanto que é menos 4 vezes 1 vezes 6? Dá menos 24. 25 menos 24 dá 1. Então, o x que resolve o meu problema, a minha equação é... Vou fazer aqui uma fração, ó. Menos b, pera lá, o b é menos 5. Então, quem é menos b? É menos 5, que fica mais 5. Mais ou menos a raiz do delta, que é 1, dividido por 2 vezes A. 2 vezes 1. Um passo a mais aqui, ó. 5, mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 1? 1. E 2 vezes 1 dá 2. Vejam que daqui, ó, se eu escolher o mais 1, eu vou encontrar uma resposta. E se eu escolher o menos 1, eu vou encontrar outra resposta. A gente costuma chamar essas duas respostas de x1 e x2. Mesmo tendo chamado de x no começo, toma cuidado aqui, que se você chamar de x e x pode te dar confusão no futuro. Então x1 para falar que é a primeira raiz e x2 para falar que é a segunda, e não tem ordem, tá? Se na minha resolução eu encontrar o maior valor aqui e o menor aqui, e você na sua encontrar o menor aqui e o maior aqui, tá tudo certo, tá? Não tem ordem específica não. Eu gosto sempre de fazer o mais primeiro, mas é o meu jeito. Então, ó, se você escolher o mais, me ajudem. Quanto que é 5 mais 1? 6. Então essa resposta vai ser 6 sobre 2, que é 3. E a outra, você escolheu menos. Quanto que é 5 menos 1? 4. Então isso aqui vai dar 4 sobre 2, que é 2. Então aí as duas respostas, ó.
x1 igual a 3, x2 igual a 2. Isso significa que, se eu voltar aqui nesse problema aqui, ó, nessa função do segundo grau, antes do zero, para antes do zero, ó. Se você voltar nessa função do segundo grau e trocar o x por 3 ou trocar o x por 2, o resultado vai dar zero. Quer ver só? Você pode até conferir, ó. Troca por 3. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Aí 9 com mais 6 dá 15. Essa é a parte positiva. A parte negativa é menos 5 vezes 3, que dá menos 15. 15 com menos 15, zero. A mesma coisa, troca o x por 2. Aqui vai dar 4, que é 2 ao quadrado. E 4 mais 6 é 10. Quanto que é menos 5 vezes 2? Menos 10. Então, esses são os dois valores de x que fazem essa função do segundo grau ser zero. Eles são as raízes da minha equação do segundo grau. Olha outro exemplo aqui embaixo, ó. 2x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a zero. Primeira coisa, calcular o delta. O delta é b ao quadrado menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 1. Menos 3 ao quadrado dá 9. E essa conta aqui, ó, 4 vezes 2 vezes 1 dá 8, só que negativo. 9 menos 8, 1. Escolhi um mau exemplo, né? Porque os dois delta deram 1. Eu queria que fosse positivo, mas devia ter pensado um pouquinho melhor. Então, o x aqui é menos b, fica 3, mais ou menos a raiz do delta, que é 1, dividido por 2a, que é 2 vezes 2. Isso vai dar 3, mais ou menos 1, e 2 vezes 2 dá 4. E daqui eu vou encontrar as duas respostas desse outro problema, x1 e x2. Me ajudem. 3 mais 1, 4. De cabeça, ó, 4. 4 dividido por 4, 1. É a primeira raiz. 3 menos 1 dá 2. 2 dividido por 4, vamos colocar 2 sobre 4. O máximo que você pode fazer é simplificar. Vai dar meio, que você pode escrever no formato 1 sobre 2, que eu prefiro. Ou pode escrever 0,5 mesmo. As duas vão funcionar. Vamos testar para ver, ó. Só 1 pelo menos, ó. Trocando o x por 1, vamos ver a parte positiva? 1 ao quadrado dá 1. Aí 2 vezes 1 dá 2. Com mais 1 dá 3 a parte positiva. E aqui a parte negativa, ó. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. 3 com menos 3 dá 0. Beleza? Por hoje é isso, pessoal. Já continuo há bastante tempo falando sobre coisas do segundo grau, mas por enquanto é só isso aqui mesmo. Obrigado e até o próximo vídeo.